fazer uma linha freática, né, que é utilizando a parábola básica. Caso muito utilizado quando você não tem nenhuma instrumentação, né, ou você quer fazer alguma correção, né, a gente entende que aquela parte ali é no ponto A que vai ser o entendimento do comportamento da freática, né, e a saída que é uma condição quando você não tem um filtro, né, você assume que vai sair por um talude. Sabendo que essa condição não é ideal, a gente acaba só utilizando ela como condição de contorno de saída, né. Sempre lembrando, né, você vai ter as condições de contorno devido às equipotenciais, né, equipotencial máxima e equipotencial mínima, uma condição de contorno inferior, né, que normalmente é delimitada pela fundação ou algum tipo de superfície impermeável ou até mesmo uma saída de fluxo, e nessa situação de barragens de terra, né, a linha freática é uma condição de contorno superior, né, onde você não vai ter nenhuma carga piezométrica, né, ou seja, é onde a leitura do seu piezômetro se encerra, né, ou a pressão é totalmente dissipada, né. Então dessa forma, né, a gente vai utilizar esse procedimento da parábola básica, né, que vocês vão ver que é um passo a passo, né, não tem muito segredo, né, a gente vai definindo os pontos e cada um desses pontos você utiliza para determinar a sua linha freática. Dessa forma, eu acredito que seja bem tranquilo fazer. Eu vou tentar fazer utilizando o AutoCAD, né, uma versão estudantil. Tem uma seção de uma barragem homogênea com filtro, e esse filtro é importante, né, porque dele você define esse pontinho que é o que a gente chama de foco, né, que é o ponto F. É um filtro qualquer, né, o nosso é mais parecido com esse. Uma situação é um filtro chaminé, a gente tem tanto horizontal, o filtro vertical e o dreno horizontal, né, condição de filtro de pé e tapete drenante, né, e quando você não tem, que você coloca na ponta do talude. Então vamos lá na nossa seção. Essa é a nossa seção, chamei de seção 1. Então observando ela, a gente vai ver que a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a posição do foco. E é só pegar ali, né? Eu já deixei a letrinha F separada aqui. O nosso foco a gente viu lá no slide, né? Ele vai ser esse pontinho aqui. Voltando lá para a nossa apresentação, a gente vê que depois da determinação do foco, né, a gente vai pegar lá do pé do talude, né, e até o nível d'água, e a gente vai ter o que a gente chama de ponto A. Então vamos lá, né, só pegar ali e copiar. Esse é o nosso ponto A. Feito isso, o próximo passo, né, é definir o ponto C, né, onde o NA encontra o talude de montante da barragem. Então a gente já sabe que ele é aqui, né, e até por conveniência, né, entende-se que o ponto B ele vai estar aqui embaixo, tá? Vocês vão ver que a gente não menciona o ponto B, né, mas a gente teria aqui a linha BC como nossa equipotencial máxima, e onde a gente tem a carga máxima hidráulica, né, decorrente do NA, né, só apagar essa, só mover essa linha aqui, a linha do C, tá sublinhado, né, beleza. Feito isso, a gente vai ter um ponto D, e esse ponto D, ele normalmente ele fica a 1/3 dessa nossa medida. Então se a gente tem lá quase 40, deixa eu ver se eu peguei o ponto certo, né? O
ponto D ele tá 1/3 de C, né? Ou ele é, se a gente pega aqui, eu vou só voltar lá para vocês verem como está escrito, né? Ó, define-se o ponto Z, o D fazendo o trecho DC 1/3 de AC. Então a gente tem 40 metros, né? Feito certinho. 39,16 dividido por 3. 9,16 dividido por 3. Vamos lá, vou só marcar uma linha aqui. Marquei ali, né? Só pagando que não é auxiliar. Esse é o ponto D. E desse ponto D a gente vai prolongar uma linha até o talude de jusante. E ali fala para usar um compasso, né? Mas a gente vai usar um círculo. Só prolongar uma linha auxiliar aqui. Então vou pegar um círculo e eu vou fazer um raio que vai até o foco. Então ali onde ele interceptou, já vou trazer uma reta aqui. Então TR, se eu cortar esse círculo, consegue. E ali eu tenho o que eu chamo de ponto E. Ali embaixo, na linha do foco, traçar uma horizontal, que vai ser uma linha auxiliar. Deixa eu travar no F8. Ali é o EF, aqui é o ponto G. Então a gente já está aqui, né? Divide-se o F e G em 2, denomina ali de ponto N. Então ali no meio, né, a gente vai ter um pedacinho. Tipo, eu posso medir. Vou fazer o negócio, já estou com a ferramenta aqui, né? O card não é seu. Aqui. Dividir ele no meio. Deixar aqui embaixo, né? Ali a gente vai ter o ponto N. E lá em cima, o ponto oposto a ele, que é aquele pontinho ali, que é o pontinho M. Esse ponto é o M, que é um N. A gente vai pegar lá, ó, a gente precisa dessa medida, 15,06, e dessa medida 30, dessa medida não, opa, 28,54.
eu vou dividir o 1506 em aproximadamente 15 partes. Então eu vou pegar ali e cada partezinha vai ter aproximadamente 1 metro, né? Então se eu pegar, eu vou ter 1506 dividido por 15, né? 1004. Então eu vou lá, ó, criar uma linha nova auxiliar, até marcar ela de uma cor diferente. Vou marcar ela aqui embaixo. Deixa eu ver se eu pego só ela e vou colocar ela de amarelo. Cada divisão dessa linha vai ter 1.004. Então tem um pedaço, 2 pedaços, tá? 3 pedaços, 4 pedaços, 5 pedaços, 6 pedaços, 7 pedaços, 8 pedaços, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que é justamente lá no começo. E eu vou fazer a mesma divisão em 15 pedaços do 2854. Então vou lá, 28.54 dividido por 15 vai dar 19026. Então vamos lá, fazer a mesma coisa, criar uma linha auxiliar, marcar ela de outra cor. Então vai ser 1.902666667. Então vou ter lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então juntei os pontinhos ali. Então eu vou lá, ó, eu fiz isso aqui, dividi os trechos M e DM em números iguais. Daí agora eu vou pegar e vou ligar com linhas retas os pontos da divisão do trecho DM até o ponto N. Então eu vou lá, ó. Meu ponto N está aqui no meio. Vou pegar, marcar ela aqui de outra cor. Eu confesso que eu gosto mais de fazer no compacto. Eu podia estar copiando? Podia, mas tem uma lera aqui que não vai matar ninguém, não. Mas é uma lera pro bom, pro bem. Vou pegar lá e eu vou fazer isso todas as vezes. Maravilha. Melhor que software de simulação. Então o procedimento é bem tranquilo, e entender como que essa freática vai chegar no seu filtro é bem interessante, até porque às vezes você tem um ou dois instrumentos e é ideal que esses instrumentos estejam além do filtro, né? Porque você precisa saber se seu filtro está funcionando ou não. Antes do talude montante, teoricamente você já sabe que a água vai ficar acumulada ou ela tem que passar por ali. Mas se você entende que essa última linha ela já fica ali, né? Tipo, a gente já tem ela, né? Mas só para mostrar o último ponto ele tá ali. Mas o que você precisa saber? Eu preciso saber assim, beleza, a água vai chegar aqui. Se eu coloco esse material aqui que é meu filtro, né? Até achurar ele de com alguma coisa. Vamos pegar um
esse é meu dreno barra filtro, né? Então eu tenho que entender que ele, material adenoso, ele tem que funcionar. Então aqui eu sei que teoricamente se eu tiver água ela vai surgir para o talude, ou eu preciso ter um instrumento logo acima ou logo abaixo aqui. Ideal que seja logo acima para você saber onde está a posição do nível d'água e consequentemente você saber onde a sua freática está passando além do filtro. Pressão não é para ter, né? Porque o filtro vai dissipar tudo isso. Se você assumir que a sua condição de contorno aqui é que eu aqui seja potencial mínima e não aqui, né? Então faz todo sentido. Então eu fiz esse passo a passo, agora eu vou lá no próximo, que é traçar linhas horizontais passando pelos pontos M e N até as linhas que levam a N. Então basicamente eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar lá, ó, e vou prolongar essas linhas, prolongar elas. Podia estar dando um stance, mas só que vai ser mais pra gente. Esse lance da galera que julga como você usa o AutoCAD é complexo, né? Você tem que usar o AutoCAD da forma que você consiga produzir bem, né? Independente de você fazer um caminho mais moroso ou não, né? Opa! Vocês vão perceber lá que fechou. Então o que você vai fazer, né? Você vai pegar, eu costumo fazer quando usava o quadro, aqui o círculo. Opa! Pegar o ponto base dele. Você vai fazer o seguinte, ó, primeira linha que sai com do DM com a primeira linha que vem do ME. Então vou colocar um pontinho aqui. Os pontinhos certos seria aqui. Pode ser, isso é interpretativo, tá? Então a gente vai ter lá, ó, primeira linha, mas aí, ó, vamos ver o que vai acontecer, tá? Então muito cuidado. Segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha, sétima linha, oitava linha, nona linha, décima linha, décima primeira, décima segunda. Teoricamente eu só preciso saber até aqui, né? Décima terceira, décima quarta, décima quinta. O que aconteceu? Eu não chego no ponto N. E, teoricamente eu deveria chegar no ponto N. Eu tenho uma linha ali. O que acontece? Normalmente a gente assume que essa daqui vai ser a primeira linha. Vai mudar muito a posição da minha freática? Para ser sincero, não. Então isso é opcional. Vou optar por deixar aqui e depois você pode até testar o outro e ver o que acontece. Sua freática, vou pegar ela aqui, ela vai ter mais ou menos, vou usar a spline, tá? Ela vai sair daqui, teoricamente ela deveria sair daqui. Não, vou fazer certinho, né? Vou pegar lá, ó, vou apagar todos esses pontos. Bom, círculo, e vamos fazer certinho. Cada pontinho da cor azul vai ser por onde a nossa freática vai passar. Então eu vou lá, copiar o círculo aqui. Então, primeira linha que sai essa primeira linha verde com a primeira linha que eu tenho aqui. Segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha, sétima linha. Quanto mais divisões você fizer, melhor. Oitava linha, nona, décima, décima primeira, décima segunda,
terceira, 14ª, 15ª. Agora fechou bonitinho. Ah, mas isso, Augusto, ficou aqui embaixo. É porque você tem um ponto ali, ó. O seu ponto zero, ele tá aqui, ó. O ponto D. Então, teoricamente, a sua carga zero é ali, né? Ou sua carga máxima de água é ali. Então, vamos lá fazer o spine. Então, eu vou pegar, hipoteticamente, começa a ligar todos os meus pontos. Olha só que fácil traçar freática. Então, o comportamento ideal do fluxo é esse. Então, aqui, beleza, enter, pegar e colocar ela num azul mais claro, colocar uma espessura, não vai sair aqui, né? Beleza, eu fiz isso, tenho a minha freática. O que acontece? Aqui eu sei que é onde ela vai entrar. Vai entrar bem aqui no filtro. O ideal é que ela entre por aqui. Ela pode entrar mais em cima, mais embaixo. Isso aqui não vai mudar. Piezometricamente falando, essa carga vai ser dissipada até aqui, né? Então, teoricamente, se eu for fazer uma linha piezométrica, eu espero que ela tenha esse comportamento ou algo parecido com isso. Mas imagine assim, por que que estou mostrando isso? Porque se a sua linha piezométrica é essa, então a sua carga tem que ser zero acima dessa linha piezométrica. Então, se eu pegar ali, o que vai acontecer? Eu tenho que corrigir essa entrada. Minha água não começa a entrar só aqui. Eu tenho toda essa região aqui, que do ponto C, que é onde o fluxo realmente começa. Isso aqui é feeling, né, que eles chamam, né? Então você acaba tendo que entender como que a água se comporta. Então isso aqui é feito de forma manual. Eu costumo até aproveitar um desses pontos e assumo que a freática vai ter mais ou menos esse comportamento estimado. O que eu posso fazer? Você pode instalar um indicador de nível d'água e ver ele aparecendo aqui, mas às vezes ele pode ter uma determinada profundidade que ele vai pegar um material aqui que não foi saturado, tá seco, né? O maciço não satura por completo, né? Então você acaba fazendo dessa forma. Então, deixa eu só apagar uma parte dessas linhas auxiliares, para não dizer todas. Inclusive a piezométrica, essa daqui também. Depois eu apago todos os círculos, né? Podia usar alguma ferramenta, mas a nossa freática, ela vai ter esse comportamento. Esses pontos aqui eles saem, né? Essa linha também sai, essa linha também, linha auxiliar também. No filtro não tem correção, né? Então você acaba deixando como está. Tem gente que deixa ela tracejada, né? Tem gente que deixa ela passando. Vou assumir que esse comportamento. Dá uma embarrigadinha nela aqui, ó. Show de bola. Fiz a minha freática. Vou apagar as minhas linhas auxiliares, deixar só o foco ali, né, que é o ponto da minha condição de contorno. Isso aqui eu não preciso. Vou deixar a freática passando pelo filtro, né, não vou apagar ela. Isso aqui eu também não preciso. Ponto D eu também não preciso. Posso aproveitar o ponto D depois, colocar ele para fechar uma condição de contorno. Então, que filtro bonitinho, né? Olha só, não consigo selecionar. O filtro normalmente tem que estar acima do NA máximo estimado.
vai fechar dessa forma. Então eu vou colocar aqui, ó, vou dar um break só para deixar ela dessa parte aqui. Eu vou colocar ela tracejada. Beleza. Aí, o que eu fiz, né? Eu fiz a minha freática. Aqui eu tenho, deixa eu só mudar aqui, esse pontinho aqui, onde eu vou chamar de ponto D, né? Agora, o meu novo ponto D. Então tenho lá, ó, C e B, minha equipotêncial máxima. Aqui, ó, de D a F, minha equipotêncial mínima, onde o fluxo é zero. C e D é a minha freática, e B e F é onde provavelmente eu tenho fluxo. Então esse fluxo ele não vai ocorrer instantaneamente, então às vezes vai ter que estimar a freática dessa forma. Então quando você for instrumentar alguma coisa, às vezes colocar aqui é só para confirmar. Colocar um instrumento aqui é sim importante, né? Quanto mais instrumentos você puder colocar, melhor. Mas às vezes o mais importante para você é que depois do filtro você saiba o que está acontecendo. Mas o filtro você já imagina e tem quase certeza o que está acontecendo. A partir daqui você pode traçar a rede de fluxo, né? Ela pode até acompanhar a sua freática, mas você não precisa se ater esse detalhe. Então, bem legal, né? Teve uma quebra no vídeo, vocês vão perceber, mas eu acredito que deu de entender como funciona a freática em uma determinada, o traçado dela, né, utilizando a parábola básica. Valeu, falou!